2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Diz a palavra de Deus: não obstante, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quantos entendem que o arrebatamento do Senhor está para acontecer? Nós falamos sobre o arrebatamento. Eu creio que o arrebatamento a palavra, a pregação sobre o arrebatamento da igreja é uma das palavras que certamente mais traz um despertamento no povo. Traz um alerta, traz um wake up, um despertar. E obviamente que quando nós escutamos falar sobre o arrebatamento da igreja, nós cristãos, não é suposto entrar um medo ou um temor. O tempo está acabando, já vamos embora, o arrebatamento vai acontecer. Meu Deus, estou assustado. Não. Ao contrário disso, na verdade, nos traz uma paz. Veja, nós viajamos, às vezes eu viajo por vários lugares. E é muito bom, normalmente as viagens são viagens de compromisso. Você vai a um local para poder, para algo na área da igreja, ou talvez na área do trabalho. Nós vamos a algum lugar para fazer algo, nós vamos com uma missão para cumprir. E nós alugamos aquele hotel, vamos para aquela cidade, pesquisamos tudo que nós temos que pesquisar, fazemos o que temos que fazer ali. Mas quando vai se fechando os dias e você vai dizendo assim, o meu avião vai voltar hoje, né? Meu avião está voltando amanhã, daqui tantas horas eu vou para o aeroporto. Aquela alegria, aquele gozo de você estar voltando para casa. Por mais que o hotel que você fique seja um hotel bom, a cama seja gostosa, mas nenhum lugar é mais confortável do que a sua casa. Nenhum lugar é mais agradável do que a sua casa. Quando você entra novamente na sua casa, os irmãos estão tá com o radinho, está funcionando? Tá, good. Traduzindo, né? Se tem alguém online nos assistindo, americano, tem alguém, pode passar o aplicativo. Online você pode também. Então, se a alegria bate no nosso coração por estar voltando para a nossa casa. Quantos de nós entendemos que nós não somos dessa terra? Nós estamos prestes a voltar para casa. E detalhe, não vai ser embaixo de um governo humano, mas vai ser embaixo do governo de Cristo. Não vai haver mais separação de religiões. Não vai haver mais separação de línguas. A Bíblia diz que não vai haver mais ranger de dentes, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais choros, mais lágrimas. Ou seja, um local que nós estamos ansiosamente aguardando. Então, quando falamos sobre o arrebatamento, é uma notícia que tem que alegrar o nosso coração. É uma notícia que tem que encantar o nosso coração. Olha para a pessoa do lado e fala assim, Jesus está voltando. Agora fecha os teus olhos e fala para você mesmo, Jesus está voltando. Essa mensagem eu gosto de transmitir para mim mesmo todos os momentos que eu posso. E com essa mensagem eu quero passar para a igreja o quão próximo nós estamos. De uma maneira rápida, direta e objetiva. Não vou fechar essa mensagem hoje. Certamente nós vamos estar falando sobre ela também no próximo domingo. Mas a mensagem da vinda de Jesus causa uma urgência. Diga comigo, urgência. Quando eu ministrei essa mensagem com o pastor Alex lá em Boston, antes de eu entrar, ele perguntou, pastor, que mensagem o senhor vai ministrar? Eu passei para ele. Ele falou, uau, pastor, que legal. E ele então pediu para dar um testemunho antes de que eu entrasse a ministrar. E o testemunho dele, ele falou assim, olha, houve uma época que como jovem eu estava meio liviano. Eu estava meio solto na igreja. Eu ia, não ia, eu estava, não estava. Eu me escalava, aquele jeito, né, pastor? O senhor sabe. Ele no jeito do Alex, o jeitão dele, brincalhão. Hoje, pastor, a autoridade que está sobre a vida dele, não tirou aquele menino brincalhão que ele tem, né? E ele falou, e então o Senhor trouxe uma série sobre a mensagem, sobre a vinda de Jesus. E naquelas mensagens da vinda de Jesus, eu acordei. E eu tomei uma decisão e eu mudei a minha vida. Eu vejo que mensagens, e eu penso que essa mensagem foi lá para 2014,
mensagens de 2014, que como pastor e pregador, eu estou escutando os benefícios de mensagens que foram pregadas anos atrás. A mensagem da vinda de Jesus é uma mensagem que nós devemos nos preocupar. Por isso que, dentro dos 66 livros que nós temos da Bíblia Sagrada, o livro que eu mais leio é o Apocalipse. São 22 capítulos. São 22 capítulos que nós devemos... Talvez se você vai na academia com um fone de ouvido, em 45 minutos você escuta ele. São 22 capítulos que nos acordam. E muitas pessoas dizem assim, eu não posso ler Apocalipse. Por quê? Se eu ler Apocalipse, eu não sei, me dá um desespero. E não é uma questão de desespero. Nosso Jesus está voltando. E o versículo que eu citei por início fala de João 1,12. Nós olhamos para a humanidade e a sociedade falando a mesma linguagem. Todos são filhos de Deus. Olha, o que a Bíblia fala é que nem todos são filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, Ele me dá uma autoridade para se tornar filho de Deus. Então eu preciso entender que, para que eu possa estar nesse chamado, nesse arrebatamento, eu preciso ser filho de Deus. E o único caminho para mim chegar lá, diga comigo, é Jesus. Jesus é o único caminho, não existe outro caminho. E nós estamos vivendo tempos muito importantes para a vinda de Jesus. Eu vou repetir, nós estamos vivendo tempos muito importantes, tempos que nós devemos chamar a nossa atenção. Eu vou passar esse resumo para vocês e depois eu volto para orar sobre essa mensagem. Quero fazer as apresentações. Eu passei as últimas 2 fotos que eu passei para você, Bruno. Deixa eu dizer para você, Mateus capítulo 24, os discípulos sentam com Jesus e perguntam para ele, Jesus, quando vai ser a hora que você vai retornar? Quando é que vai tudo se finalizar? E Jesus começa a dar a mostrar para eles o que iria acontecer, e vocês sabem dessa mensagem. Eu creio que todos devem ouvir muitas vezes, já escutaram talvez aquele CD antigo, onde toca a trombeta, né? Onde toca a trombeta, diz a última trombeta. Quantos já escutaram esse CD antigo? Há lá um filme, a última trombeta, ou a música, a última trombeta, o hino da igreja, aonde tremores de terra vão aumentar, terremotos vão aumentar, e Jesus começa a passar sobre isso. Quando você pega isso hoje nós temos a inteligência artificial, você joga para uma escala e pede a inteligência artificial para te dar uma escala do aumento disso, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, você vê que a escala lá em cima, o aumento de tudo em relações ao que Jesus cita em Mateus 24. Ele cita sobre vários acontecimentos. E um deles que me chama a atenção, ele fala que ninguém sabe a hora e ninguém sabe o dia. Está aqui comigo não? Só que tem algo interessante na palavra de Deus. Nós já falamos isso com os discípulos, com os líderes, no retiro que nós fizemos. Mas eu quero trazer algo mais claro para a igreja. Ele fala que ninguém vai saber a hora nem o dia, mas ele não fala que ninguém vai saber o mês e nem o ano. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você entende que Jesus fala aos discípulos, diz assim, olha, ninguém sabe a hora nem o dia, mas os meus saberão quando está perto. Então nós temos um cálculo que nós podemos fazer pela Bíblia, para poder chegar próximo a esse dia. Pastor, o dia exato, ninguém sabe a hora nem o dia. Pastor, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe exatamente esse momento, mas sinais estão nos confirmando que Jesus está voltando, todos os dias. E eu quero trazer alguns sinais aqui que realmente vai chamar a nossa atenção. Se puder colocar para mim, filha, a penúltima foto. Não a que eu te mandei agora, a penúltima. Veja bem, nós temos de Adão a Cristo 4.000 anos. Um ano para Deus é como um dia como 1.000 anos, amém? Jesus completou tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então, quando nós colocamos isso e trazemos isso para os nossos dias, a terra ela foi criada para, a partir, entre o primeiro versículo e o segundo versículo. Nós temos 2 versículos aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Há um espaço de tempo
Coloca ele só para mim clarificar isso aqui, filho. Gênesis 1, 1 e 2. Há um espaço de tempo muito grande. E com isso você pode explicar a muitas coisas e conectar isso com a ciência. Ok? Então nós vemos um espaço de tempo muito grande. A terra era sem forma e vazia. Até o momento que Deus entrou. E ele começou a... In the beginning God prepared... No princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. A terra era como? Sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre as superfícies das águas. Ou seja, já existia terra, já estava. Quando Deus começou a criação, essa parte, a terra já estava sem forma e vazia. Então nós vemos um espaço muito grande de tempo. E tudo isso, de Adão a Cristo, vamos comigo, de Adão a Cristo, nós temos 4.000 anos. 4.000 anos representam quantos dias? 4 dias. Então nós estamos falando de 7 dias, sendo que 6 dias ele fez todas as coisas, e no 7º dia ele descansou. Qual é o 7º dia? O 7º dia fala de qual ano na Bíblia? Diga comigo, milênio. O milênio vai acontecer, e o milênio, ele fala do último ano. O milênio vai ser após arrebatamento. Então, eu vou extrair o último ano. E aqui eu tenho, como nós podemos olhar isso de forma clara pela palavra de Deus? Existem, desculpa os irmãos americanos, só está em português. Existem 3 fontes para prever o futuro, e são as festas do Senhor, a palavra de Deus e o Espírito. A palavra é a palavra Logos, o Espírito é a palavra Rema, e as festas do Senhor. A festa do Espírito dura quanto? 2.000 anos. Então nós temos 2.000 anos, lembrando que somos o Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Nós temos 2.000 anos de Adão a Cristo, 2.000 anos que referenciam o Pai, 2.000 anos que referenciam o Filho, Cristo. Até Cristo foram 4.000 anos. Quando você leva para o calendário judaico, você vê o calendário judaico hoje, ele está em 5.700 e pouco. Quando você traz isso novamente para o calendário romano, você vê que iniciou um novo calendário. Qual ano que nós estamos hoje no calendário romano? 2025. Quantos anos Jesus Cristo teve? Morreu? 33 anos. Então, se eu tomo a festa do Espírito, ela iniciou em Atos capítulo 2. Vamos recapitular rapidinho a história. Jesus veio, morreu, foi crucificado. 3 dias depois ressuscitou. Daí ele ficou 40 dias com os discípulos. E depois de 40 dias ele chama os discípulos e ele então dá as últimas palavras que estão narradas Mateus, Marcos, Lucas, João, e também estão narradas no início, no capítulo 1 de Atos. E ele então se despede, versículo 1 a 11, ele se despede do povo, e ele diz, eu estou indo. E os anjos do Senhor dizem, olha, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele descerá. E Jesus dá um conselho, ele dá uma direção, melhor dizendo, a todos os discípulos. Ele diz, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Os discípulos então se reúnem numa casa e começam a orar, até que o Espírito Santo desce, que está em Atos capítulo 2, com línguas repartidas, fogo, e aqueles homens medrosos que estavam dentro daquela casa, agora eles já estavam ali fechados, trancados, porque, veja bem, há 50 dias atrás haviam crucificado Cristo. Então quem era o foco agora? Eram os discípulos. Então os discípulos sabiam que estavam sendo procurados. Por isso eles estavam trancados num quarto, orando numa casa, junto com alguns outros irmãos. Mas quando eles foram batizados com o Espírito Santo, o medo deles se transformou em uma coragem absurda. E para ajudar, estava acontecendo uma festa naquela cidade, que é a festa do Pentecoste. E quando os discípulos saíram para fora, eles saíram agora tomados pelo Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que pareciam como bêbados. Capítulo 2 de Atos, 2 a 4 de Atos. E as pessoas perguntaram, mas o que foi? Ele bebeu? Eu disse, não, nem a hora do vinho ainda, nem chegou ainda. Mas eles estão revestidos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo chegou depois da ressurreição de Cristo. Está comigo aqui? Amém? Então nós somos 2025,
menos 33, quanto que nós vamos ter? Tira para mim aqui, filho, fazendo favor, para não atrapalhar. 2025 menos 33, quanto vai ser? 8 anos. Quantos anos nós tivemos de Adão a Cristo? 4.000 anos. Quantos anos faltam para cumprir a palavra do Senhor e os últimos 2.000 anos do Espírito Santo? 2.000. Presta atenção no que eu quero trazer para vocês. 92 a 2000, 8 anos. Acontece que dentro dos estudos se comprovam uma perda de 3 a 5 anos. Não se sabe se para mais ou se para menos. Então isso me coloca num ranking que eu posso ter 3 anos aqui, ou eu posso ter 11 a 13 anos aqui, até a vinda de Jesus. Vou recapitular: 2025 menos 33, 8 anos, se perderam 3, eu tenho 11 a 3, ou eu tenho 3 anos, até a vinda de Jesus. Profecia diz que um ano são como 1000 anos. Ninguém sabe a hora nem o dia, mas nós sabemos que está muito próximo. O 1000 ano final não contamos. Dá outra foto para mim, meu filho. Pastor, quero mais uma. Eu poderia te dar mais 10, mas vou te dar só mais uma. Vamos lá. A última foto que eu te mandei hoje. Salmo 90, capítulo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Outra palavra você vai encontrar que nós somos como o spray, o vapor. Né? E nós somos, os nossos dias passam rápido. Mas a palavra de Deus descreve que a duração da terra são 70, 80 anos. Estão comigo aqui, não? Israel nos dá um sinal para os cristãos. Estados Unidos me dá um sinal para o mundo todo. A lua nos dá um sinal para os cristãos. O sol, quando acontece um sinal no sol, está sinalizando para o mundo. Estou falando baseado na palavra de Deus. Então, Israel é um sinal para nós, para nós podermos entender das festas e o quão próximo nós estamos da vinda de Jesus. E ele descreve que são 70 anos, 80, mas os últimos 10 seriam uma canseira, enfado. A Bíblia descreve que nos últimos dias o amor iria esfriar. A Bíblia também descreve que nos últimos dias, além do amor se esfriar, iria ser abreviado os dias. Por quê? Porque senão nem os... Vocês sabem da Bíblia? O que diz esse versículo? Nem os escolhidos iriam se salvar se Deus não abreviasse. Em outras palavras, olha para o teu irmão e diz assim: a coisa vai ficar estreita. A vinda de Jesus não é para toda a igreja. A Bíblia mostra 10 virgens, sendo que 5 eram todas irmãs. Mas só 5 tinham azeite, que era o Espírito Santo, e 5 não tinham. Em outras palavras, eu posso entender que a vinda de Jesus vai ser para um povo remanescente. Está aqui comigo, não? Quando nós olhamos para o renascimento de Israel, nós vemos em Isaías 66:8. Quem já ouviu tal coisa? Quem já viu coisas como essas? Pode uma terra nascer num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Eu estou falando, amados, de 700 anos antes de Cristo. O que aconteceu agora em 1948, onde Israel se tornou uma nação. Israel se tornou uma nação e ninguém esperava que Israel fosse se tornar tão grande e tão poderosa da maneira que é. E quantos anos nós temos? Ezequiel 37:21 também diz assim: diz o Senhor, eis que tomarei os filhos de Israel dentre todas as nações para onde eles foram e os congregarei a todas as partes e os introduzirei. Quantos já ouviram dizer que os judeus estão voltando à sua terra? Isso são profecias. Diga comigo, 70, 80. Ok.
Se Deus estabelece que 80 seria o ciclo, então em 14 de maio de 48, Israel foi proclamado um estado, e quando eu pego 1948 menos 2025, eu tenho 77 anos. Quantos anos nós temos para a vinda de Jesus? Pastor, o senhor está dando data? Não, não sou louco de dar data. Eu não sou louco de dar data. Eu creio na palavra do Senhor. Só que Jesus está voltando. E o que nós temos hoje, a mensagem de hoje é o temor a Deus. O que nós temos hoje, uma preocupação com tudo na vida, menos com o reino de Deus. Queria que você fechasse os teus olhos, baixasse a tua cabeça. Amar a Deus e temer a Deus são duas coisas totalmente diferentes. Você pode amar a Deus e não temê-lo. Temer a Deus é respeitar. Você pode amar a tua esposa verdadeiramente, mas não respeitá-la. Você pode amar alguém, mas não respeitá-lo. E uma das coisas muito importantes é obediência. Mas para obedecer a Deus eu preciso respeitá-lo. Um testemunho que o apóstolo Maldonado nos passou de um pregador aqui nos Estados Unidos. E quando ele caiu, ele passou por uma situação muito difícil. E as pessoas foram a ele e perguntaram: como um homem como você se deixou? O que aconteceu? Quando foi que você parou de amar a Deus? E ele respondeu: na verdade, eu nunca parei de amar a Deus. Eu parei de temê-lo. E eu creio que nós chegamos em dias que nós devemos olhar para a vinda de Jesus com os olhos brilhando todos os dias de manhã e olhar para os céus e dizer: Ele está voltando. A preocupação não é quantos dólares você vai ter no bolso, ou nem que casa você vai morar, nem que carro você está dirigindo, nem os diplomas que você tem, não. A preocupação é como vai estar, se você vai estar vazio de si mesmo. Aliás, quanto mais diploma e mais dinheiro você tiver, mais difícil vai ser de você se esvaziar. Se com todo esse dinheiro e diploma você conseguir se esvaziar, amém. Tem pessoas que não têm muitos para se esvaziar. Mas não importa o que nós tivermos, é como trapos de imundícia diante da presença do Senhor. Todo conhecimento, maturidade, sabedoria, qualquer homem pode atingir nessa terra, não se compara com a sabedoria divina que o Senhor tem. Todo o dinheiro que nós podemos conferir nessa terra não se compara com um portão, somente um portão, vai ser um portão de uma pérola. Nós vamos andar em ruas de ouro, nada disso compensa. O mundo está girando que Deus não vai voltar. Há uma mensagem no mundo, por quê? Porque a maioria das mensagens não são mensagens, muitas mensagens não estão sendo mensagens inspiradas pelo Espírito Santo. E aqui eu trago algo para vocês muito simples. Me entenda uma coisa com muita clareza. Quem é o patrão dessa casa? Quando eu falo essa casa, eu falo todas as casas do reino de Deus. O Espírito Santo. Ele é o patrão dessa casa. E eu pergunto para você, quanto tempo você tem? Tiramos agora esse de lado, a vinda de Jesus, e a vinda de Jesus, pastor, vai vir tal dia, ok? Quanto tempo você tem? Eu estou com 51, eu não sei, talvez uns 20, 15, 70, 80, não sei. Quanto tempo nós temos? Nenhum de nós sabemos quanto tempo nós temos, essa é a realidade. Talvez seja o último ano. E ninguém gosta de ouvir notícias como essa, mas nós não temos controle do dia de amanhã. E a Bíblia fala de uma eternidade. Uma eternidade. Então, do que vale a minha ignorância, do que vale a minha conquista, do que vale o que nós temos? Se há uma coisa somente que vale a nossa vida, e é Cristo Jesus em nós. Ele é a esperança da glória. Com os teus olhos fechados, talvez essa mensagem traz uma reflexão. E no próximo domingo eu vou estar falando sobre o temor a Deus. O que é temer a Deus? O que é temer a Deus? A maior herança. Eu tenho uma Bíblia que ela é bem gasta. As pessoas olham quando eles me encontram e não sabem da história, falam: pastor, mas o senhor lê muito Bíblia. É a Bíblia da minha avó. Foi a herança que ela deixou para mim. Foi a maior herança, a Bíblia.
A maior herança que você pode deixar para a tua família é o mundo espiritual. O maior legado que você pode deixar para os teus filhos é o mundo espiritual. Quanto é que você planta no mundo espiritual? Onde eu moro, eu vejo o sol nascer e se pôr. E é uma velocidade. Dias atrás o sol estava nascendo, eu corri buscar uma xícara de café. Quando eu voltei, ele já havia nascido. Os minutos estão acelerados, a terra está acelerada, tudo está acelerado. Jesus está voltando e você não pode perder o foco, porque há um despertamento. Não importa se você chegou na América, glória a Deus que você chegou na América, mas há um propósito para você na América. Se você está nessa casa, há um propósito para você estar nessa casa. Eu quero dizer para você, esse é os últimos tempos da igreja na face da terra. E diga comigo, é o melhor tempo da igreja na face da terra. Esse é o tempo que nós vamos ver milagres extraordinários. Mas esse também será o tempo que a minha fé será provada, a tua fé será provada. A pergunta é, até quando você está disposto a renunciar por Cristo? Até quanto você está disposto a renunciar por Ele? O teu trabalho é importante para Deus. Tá isso, por favor. O teu trabalho é importante para Ele. Com os teus olhos fechados, faça essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Os teus dias se aproximam. E a coisa mais importante, repita comigo, a coisa mais importante na minha vida é você em mim, é o teu Espírito Santo em mim, é ser guiado pela tua palavra. Não me permitas distrair-me com coisas vãs, não permita que os meus passos se distanciem da tua palavra, da tua presença. Quando eu não perdoo, eu não posso receber o teu perdão. Se eu não posso receber o teu perdão, eu não tenho salvação. E é um simples pecado não perdoar. Talvez tenha acompanhado a vida de alguns. Diga, Pai, eu decido perdoar. Pai, eu decido perdoar. Eu decido me entregar à tua palavra. E diga comigo, eu renuncio qualquer coisa que me distancie de ti. Eu decido por ti, eu decido por Cristo, eu decido por Cristo. Diga, eu vou fazer, eu vou entregar o melhor, eu vou plantar o melhor, eu vou fazer o melhor, eu vou alcançar as pessoas que o Senhor colocou no meu coração. Não me permitas fazer coisas que eu não fui chamado a fazer, para que eu não coloque sobre os meus ombros um peso que eu não fui preparado para carregar. Em nome de Jesus, Senhor, eu faço a oração declarada na tua palavra de Josué, capítulo 24, 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Com os teus olhos fechados, eu quero que você faça uma oração com o Senhor. Hoje é um dia de passar a liderança de ministérios, alguns líderes da igreja. Talvez muitos pastores façam isso de maneira rápida, mas eu não sei fazer isso rápido. Eu tenho que orar, escutar nomes, colocar nomes. Eu tenho que orar, jejuar e perguntar. Por quê? Porque há uma preocupação em não colocar nos ombros de alguém algo que não é para ele fazer. Porque veja bem uma coisa que eu quero dizer para vocês. O diabo vai querer usar o nosso pior defeito ou a nossa melhor qualidade para nos atacar. Uma das qualidades da igreja é amar. E muitas vezes nós nos encontramos fazendo coisas que não deveríamos fazer.
Exemplo, você é chamado para pregar, você vai pregar a palavra. Mas às vezes o pregador quer ser um cantor. E ele pode cantar. Mas o chamado oficial dele é a pregação. Você é chamado para assessoria de algum ministério, Deus vai te dando conforme você vai sendo fiel, Ele vai adicionando. Mas quando nós chegarmos no céu, Ele vai pegar as nossas obras e vai dizer assim: me dá as obras aqui, eu vou colocar no fogo, e o que não for comprovado prata e ouro vai ser palha que vai queimar. Anos de idade, já 14 com ministérios. E eu posso dizer para vocês que eu estou começando a aprender a ser pastor. Fazer algo que não somos chamados a fazer, porque nós nos intitulamos e nós queremos, pode trazer uma carga muito alta para nossas vidas. Por isso, seja feliz naquilo que você foi chamado. Faça com todo o coração. Não queira fazer coisas que você não foi chamado a fazer. Mas pega esse ministério e fala: isso vai ser o melhor ministério da igreja. Não porque ele vai competir com os outros, mas ele vai ser o ministério que eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. E talvez você diga: pastor, é muito simples o que eu vou fazer. Não existe algo simples para o Senhor. Existe a obediência em fazer. Existe a obediência em fazer. Quantos podem dizer: eis-me aqui, Senhor? Rapidamente, com os olhos fechados, por favor. Se você está escutando essa mensagem, nos visita pela primeira vez, ou quem sabe você se afastou dos caminhos do Senhor, e você é um homem, uma mulher de palavras, sim ou não, e hoje quer tomar uma decisão e dizer: olha, quer saber de uma coisa? Eu pela primeira vez vou me entregar a Cristo de verdade. Eu vou me entregar a Ele. E não porque eu tenho força para fazer tudo da maneira que deve ser, mas porque eu confio na força dEle em mim. Se essa mensagem tocou no teu coração, talvez você está afastado do Senhor, talvez você nunca fez essa oração, ou talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, e você está levando as coisas livianamente. Jesus está voltando. Pastor, eu não concordo, eu não acredito nessa mensagem. Você tem direito de estar errado. Você tem. Mas a Bíblia permanece inerrante. Não existe erro na palavra de Deus. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração como meu Salvador. Pai, me dá acesso ao Espírito Santo. Conecta minha mente à urgência de hoje. Eu me desconecto de tudo que está ligado ao reino das trevas e me conecto com o reino da luz. Em nome de Jesus, eu te agradeço e eu tomo posse da minha vitória. Repita forte, diga: eu sou teu e tu és meu. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero ver a tua mão. Se você aceitou Jesus pela primeira vez, eu quero ver tua mão. Me dá sua mão para mim te ver. Glória a Deus. Todos cristãos. Se você está voltando para o Senhor, eu quero dizer para você que nós estamos aqui para apoiá-lo e para levantá-lo, e juntos nós venceremos, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. E em Cristo nós somos mais. Em Cristo nós somos mais que vencedores. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a palavra de Deus permaneça nas nossas vidas, na tua casa, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração comigo. Pai, eu apresento a tua igreja, eu apresento, Senhor, a cada filho, filha desta casa, desse ministério. Eu apresento, Pai, em nome de Jesus Cristo, a cada matrimônio, a cada chamado. Senhor, eu apresento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a vida pessoal de cada um, de
toda a igreja, Senhor, os que estão presentes, os que não puderam estar. Senhor, eu te peço, Senhor, por todo o ministério, Senhor, aqui no Brasil, Angola. Eu te peço por todo o ministério KJ Family, em nome de Jesus Cristo, Pai, pelos pastores, pelos líderes, aonde estão, Senhor, fazendo culto neste momento, onde estão tendo os cultos neste momento, que a tua glória venha descender sobre esses lugares. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, um despertamento em nosso ministério, um despertamento, Senhor, no meio das famílias, das casas. Pai, eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, uma limpeza, uma renúncia, um desejo, Senhor, de fazer a tua vontade, uma alegria, um gozo de poder fazer a tua vontade. Desça sobre toda a KJ Family, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada casa, cada família, declaro salvação nas casas, Pai, declaro amor ao próximo, declaro unidade na igreja, declaro prosperidade, Senhor, nesses últimos dias, milagres, Senhor, teus dons espirituais e o fruto do Espírito Santo venha abundar sobre nós, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, glória a Jesus.